Nós entregamos a Ti, Pai, as nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor responda a nós, Pai, com algo revelado dos céus, Pai, em nome de Jesus. O Senhor use, Pai, a boca e a sabedoria da pastora Fernanda, Senhor, para ministrar em nossas vidas, Deus, que o Teu Espírito Santo dê sabedoria para que tudo corra conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Então hoje a gente vai falar um pouco de alegria, porque nesses últimos tempos a gente tem falado bastante a respeito de medo, de ansiedade, de saber entregar e de descansar no Senhor, né? De colocar o calção de linho, de mergulhar nas águas profundas. E eu vejo que, eu sinto assim na atmosfera espiritual que o Senhor tem mudado agora a nossa estação. Semana passada foi falado a respeito de contentamento. Segunda-feira, no culto das mulheres, a Mariette falou de alegria. E para testificar, ontem foi falado muito de alegria. O Espírito Santo usou muito o Bill no louvor e ele falou a todo tempo de alegria. E eu tive convicção de que é uma continuidade mesmo. O Espírito é um só e ele está trazendo essa nova estação para a gente. Amém. Quando que a gente foi para Santos? Teve uns 2 meses atrás, teve uma conferência lá em Santos e a gente estava lá na igreja com os amigos nossos e foi um pastor americano levar a palavra lá. E conforme ele ministrava as pessoas, ele orava e ele sempre repetia assim: gente, a alegria é coisa séria, porque as pessoas riam e riam, né, Glorinha? Riam. E ele falava assim: gente, alegria é coisa séria, alegria é coisa séria. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei: alegria é coisa séria. E eu fui guiada pelo Espírito Santo para levantar um estudo sobre a alegria do Senhor. E ontem também, né, não só no louvor, o Giovanni trouxe a palavra. E mais uma coisa que testificou que ele falou, que quando ele trabalhava, quem estava aqui ouviu, mas para os que não estavam, quando ele estava trabalhando e ele viu um desenho de um rapaz que trabalha com ele, que desenhou um palhaço e escreveu assim: cristão sem paixão é muito chato. E é verdade, né? O cristão sem paixão, sem alegria, é a coisa mais agradável que tem. Você conversa com o irmão murmura por tudo. Você pergunta: irmão, nem como é que tá? Ai, nossa, uma dor de estômago, uma dor de cabeça. E aí só murmura, sabe? Você, em vez de você sair lá fortalecido com aquela presença, não, você sai mais desanimado ainda. Então, assim, o cristão sem alegria é desagradável, porque o Senhor nos deu essa alegria. Nós somos responsáveis para transmitir, para transferir essa alegria. Amém. E ontem o Salmo falou, né? E aí o Giovanni falou desse desenho do palhaço, depois o Salmo veio aqui na frente. Vocês entenderam que ele desenhou um palhaço? Porque o palhaço ele foi criado para trazer alegria, né? Para transmitir alegria. E depois ele ainda brincou: nós somos palhaços. Todos nós somos palhaços. Nós somos criados para transferir essa alegria. E Jesus, ele foi ungido com óleo de alegria. Eu queria que vocês abrissem lá em Salmos, no capítulo 45, no versículo 7. Amém? Todos abriram? 45, versículo 7. Diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Esse salmo está fazendo menção de Jesus. Quando fala amaste a justiça e por isso Deus te ungiu com óleo de alegria, está falando de Jesus. E ele é aplicado a Jesus. Isso confirma em Hebreus, no capítulo 1, no versículo de 8 a 9. Não precisam abrir, mas depois, se vocês quiserem ler lá para ver, que realmente fala de Jesus. Em Hebreus, o autor da carta já inicia falando a respeito do senhorio de Cristo, a respeito a respeito de Jesus, e ele usa exatamente esse salmo. Então ele foi ungido com óleo de alegria. Então nós que somos amigos de Cristo, amigos de Jesus, nós temos nele toda a alegria, ou pelo menos deveríamos ter toda a alegria. No Antigo Testamento, a unção, então guarda, Jesus foi ungido com óleo
Antigo Testamento, a unção era símbolo da presença do Espírito Santo no ungido. Porque o Espírito Santo, ele não estava presente constantemente como é hoje, na época da graça. No Antigo Testamento, todos que Deus ordenou até Jesus, eles foram ungidos com óleo sobre a cabeça, como sinal de que eles estavam recebendo o Espírito Santo. E depois que eles recebiam o Espírito Santo, eles recebiam, geralmente eram os sacerdotes, eram os profetas. Deus, o Senhor levantava alguém para ungí-lo, demonstrando que estava recebendo o Espírito Santo, e daí então eles recebiam as orientações para um trabalho, recebiam as direções, recebiam poder, tudo através desse óleo de unção que representava o Espírito Santo. Mas, assim como em 1 Samuel, no capítulo 10, também não precisa abrir, lá diz que Samuel ungiu Saul com óleo. E depois, mais um pouco para frente, ele fala que Deus estava colocando em Saul o Espírito, para que desse os comandos, para que desse as direções. Depois da queda de Adão até o Pentecostes, o Espírito Santo, ele não estava disponível. Então, assim, da mesma maneira que Deus colocava o Espírito Santo em alguém, ele tirava. Ele não estava disponível, era para alguns. O Senhor selecionava alguns, o Senhor escolhia alguns. Então, quando ele queria se comunicar com alguém, ele colocava o Espírito dele sobre a pessoa e do mesmo jeito que ele colocava, ele tirava. Então, logo, a pessoa, ela tinha o Espírito sobre ela, mas o Espírito não estava nela, o Espírito não habitava nela. E já no Novo Testamento, o Espírito Santo ele foi derramado sobre toda a carne. Amém. Como dizem lá no Atos dos Apóstolos, eu queria que vocês a vissem agora. No capítulo 2, no versículo 17. Atos 2, 17. Diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. Então ele derramou sobre toda a carne. Portanto, nós hoje temos o Espírito Santo disponível para nós. Amém. Tudo que nós precisamos é abrir o nosso coração e receber o Espírito Santo. Porque ele já está aqui, ele já está manifestado aqui. Nós que temos que recebê-lo apenas. E logo, nós somos já ungidos com o verdadeiro azeite de Deus. Assim como antigamente era necessário colocar o óleo para que representasse o Espírito Santo, mas agora o Espírito Santo já está disponível. Então nós, ao recebermos, nós já somos ungidos com o verdadeiro azeite de Deus. E se ele habita em nós, se ele mora em nós, nós geramos o seu fruto. E o que é um dos itens do fruto? Alguém sabe? Alegria. Então está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5, 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Fala mais alguns. Mas só para especificar a alegria. E o fruto do Espírito é como se fosse uma mexerica, é o fruto, não são os frutos. É o fruto, então são vários gominhos. E entre esses gominhos tem a alegria. Então o Espírito Santo está disponível para nós, e ao recebermos, nós geramos o fruto, que nós geramos a alegria. Então nós temos responsabilidade de transferir essa alegria como cristãos. Porque ela já está em nós, através de Jesus, que foi ungido com óleo de alegria. E ele foi ungido com o Espírito Santo também, lá no batismo dele, Mateus. Assim como ele foi batizado, depois que ele foi batizado por João, o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo em forma de pomba. Então ele também recebeu o Espírito Santo e recebeu o óleo de alegria. Assim como no Antigo Testamento era necessário que fossem ungidos com o óleo, Jesus não foi ungido com o óleo, mas ele recebeu o óleo de alegria. É o único lugar no Novo Testamento que fala a respeito de ungir com óleo, eram com os enfermos. Mas quem foi ungido no Novo Testamento com óleo? Porque o óleo de alegria já estava manifestado através de Jesus.
E isso, para vocês entenderem, lá em Isaías, no capítulo 61, agora também queria que vocês abrissem, a partir do versículo 1 até o 3. Isaías 61, do capítulo 1 até o 3. Amém? Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, os que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestidos de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Então eu queria que vocês prestassem atenção nessa parte, que se lhes dê uma grinalda ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto. Essa profecia de Isaías, ele está profetizando o ministério de Cristo. Também ele está fazendo menção de Cristo. E ele fala que Cristo viria para nos dar óleo de alegria ao invés de cinzas, vestes de louvor. Então ele faz menção do ministério de Cristo. Então ele diz que Jesus ele transfere essa alegria para a gente. Então essa alegria, ela tem que estar em nós, ela está disponível para nós. E essa profecia de Isaías, ela se cumpre em Lucas, no capítulo 4. Não precisam abrir, mas depois, se vocês tiverem curiosidade, essa profecia se cumpre lá com Jesus. Então, irmãos, a alegria do Senhor, ela não é um estado emocional. Ela não é simplesmente um sorriso no rosto, ou tudo está bem, eu estou alegre. Muito pelo contrário. A alegria do Senhor é exatamente você estar alegre, independente das circunstâncias. É o resultado de saber que mesmo quando nada vai bem, quando está tudo difícil, quando nós não nos sentimos bem, quando nós não estamos felizes, essa alegria vem e nos faz forte. Amém. Então não é um estado emocional. Não é simplesmente um sorriso no rosto. E é por isso que às vezes nós somos tão egoístas, né? Que quando acontece algum vento na nossa vida, alguma dificuldade, alguma perda, a gente simplesmente anula tudo isso. A gente anula o sacrifício da cruz, a gente anula tudo e esquece de viver essa alegria interior, né? E o que é essa alegria? No dicionário, a palavra alegria diz assim, que é um estado de satisfação extrema, sentimento de contentamento ou de prazer excessivo. Então é essa alegria que nós temos que ter em Jesus, estado de satisfação extrema, sentimento de contentamento ou prazer excessivo, é uma alegria excessiva, mesmo quando tudo não vai bem. Essa é a alegria do Senhor. E aí a gente pode pensar, nossa, como pode Paulo, estando preso, ele exortava os crentes lá em Filipe para que se alegrassem. Se vocês lerem a carta de Paulo, ele repete por 16 vezes a palavra alegria na carta de Filipos. Porque ele estava ensinando o povo, ele estava exortando o povo que eles tinham que se alegrar independente das circunstâncias. E que a alegria deles tinha que estar depositada na paz do Senhor. Que ali era um antídoto para toda a ansiedade. E ele estava ensinando isso. Ele tinha descoberto esse segredo, da qual nós temos que descobrir. E ele ensinava o povo, né, que a alegria tem que estar fundamentada na paz. E isso está lá em Filipenses 4:4. Ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. E depois ele repete, eu digo outra vez, alegrai-vos. Ele pega bastante em cima disso, para que ele se alegrasse. E acima de tudo, Paulo, ele tinha experimentado a lei do contentamento, né? Como foi semana passada, quem estava aqui que o Camilo falou, né? Ele tinha experimentado essa lei do contentamento. No tudo posso, naquilo que me fortalece, eu posso ficar pobre, ficar rico, mas... E ele descobriu esse segredo, né? Segunda-feira a Mariette falou a respeito desse segredo, né? Ele descobriu
descobriu isso, essa essência. Acho que é por isso que o Senhor ainda não voltou, porque Ele espera que a gente entenda isso, sabe? Eu acho que Ele olha e Ele fala assim: nossa, eu estou desesperado para que os meus filhos maduros se manifestem, entendam isso, que a alegria, que a minha alegria tem que ser maior do que tudo. Eu sei que não é fácil, eu sei que falar é fácil quando quem está vivendo, mas se a gente entender isso, e se a gente receber o Espírito Santo, automaticamente nós vamos gerar os frutos do Espírito, e nós vamos entender isso. E não que a gente vai deixar de passar pelas tribulações, mas a gente vai passar diferente. A gente vai passar com uma força sobrenatural. A gente vai passar com descanso, com confiança e com alegria. Amém. E com alegria. E quando a palavra nos diz que Paulo, acima de tudo, ele tinha experimentado a lei do contentamento. E essa lei, ela está totalmente ligada com a alegria da salvação, que é o que o Espírito Santo queria pegar forte nisso essa noite. Alegria da salvação. A gente sempre ouve falar esse termo, alegria da salvação. Alegria da salvação. Às vezes a gente fala assim e passa tão batido. E a gente não para pensar o quão importante é isso. Alegria da salvação. Alegria da salvação. Sabe, a cruz. Tudo que o Senhor fez por nós. O privilégio que nós temos de sermos salvos simplesmente. Essa é a alegria que a gente tem que entender. E essa foi a alegria que Paulo entendeu. Amém. Esse foi o segredo que ele descobriu. E essa alegria, quando nós entendemos o sacrifício da cruz, nós recebemos a liberdade em Jesus. Aí nós estamos livres porque nós ficamos protegidos, nós ficamos revestidos, porque nós entendemos que tudo que o Senhor fez por nós. E quando a palavra diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, é exatamente isso. A alegria da salvação sempre tem que ser o fator que nos traz esperança. Então, quando a gente passa por alguma coisa, por alguma situação, a gente tem que pensar: mas olha tudo que Ele fez por mim. A gente não pode simplesmente anular tudo que Ele já fez por um momento difícil que a gente está passando. A gente se mergulha naquele momento difícil e esquece de tudo. Nós somos muito egoístas. De tudo que Ele fez pra gente. E lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso de 8 a 9, também gostaria que vocês abrissem. Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim: a quem, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora vedes, mas crendo, exultais, com alegria inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Quando eu estava estudando, eu achei extremamente forte esse versículo. A quem, sem o terdes visto, Jesus, eu não vejo. A quem, sem o terdes visto, Jesus, amais, eu não vejo, mas eu amo. No qual, sem agora vedes, mas crendo, eu não vejo, mas eu creio. Então eu exulto com alegria inefável e cheio de glória, para alcançar o fim da vossa fé, que é a nossa salvação. Essa é a alegria da nossa salvação. Então nós não vemos, mas nós amamos. Nós não vemos, mas nós cremos. E nós temos que ter essa alegria inefável. Sabe o que significa inefável? Não pode nomear, não pode descrever, em razão da sua natureza. É indizível, não tem como dizer, não tem como descrever, é indescritível. Então a gente tem que ter essa alegria inefável, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem saber como que vai ser depois, mesmo sem entender o porquê que aquilo está acontecendo. Essa é a alegria que a gente tem que ter. Então, não precisa tudo estar bem para que nós possamos ser alegres, para que nós possamos reconhecer a alegria da salvação,
para que nós possamos entender qual é essa alegria e para que nós possamos descobrir o segredo que Paulo descobriu. Não precisa tudo estar bem, muito pelo contrário. Ele descobriu tudo isso na pior fase, porque estava preso e ele exortava o povo para ficar alegre. Então essa alegria, ela tem que ser gerada em nós, mediante o Espírito, independente das circunstâncias, simplesmente pela presença manifesta dele em nossas vidas e por termos o título de filhos. Ontem o Giovanni falou muito disso, de sermos filhos. O privilégio que é de nós podermos estar aqui e termos essa chave que pode abrir todas as portas, que pode mudar todas as situações. Hoje o Samuel também falou que Jesus, quando se ouve falar desse nome, se ouve falar de amor, se ouve falar de alegria. Então é essa alegria que a gente tem que entender, né? Que a gente tem que conhecer. Então não precisa tudo estar bem. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, são vários versículos. No capítulo 8, no capítulo 8, no verso 1 e 2. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Aqui está a diferença entre duas igrejas, a de Filipe, que Paulo exortava o povo para que reconhecessem a alegria, para que se sentissem alegres, independente das circunstâncias. E depois tem esse de Coríntios, que o povo já tinha entendido, que ele fala isso, ele fala: com muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Então é isso, com muita prova de tribulação, nós devemos manifestar abundância de alegria. Esse é o Evangelho. Essa é a loucura do Evangelho. É nisso que nós cremos. Então um povo entendeu e o outro povo não entendeu. Então nós não devemos confundir a verdadeira alegria com emoção. É muito mais forte do que isso. A verdadeira alegria de Jesus consiste em estarmos plenos, consiste em estarmos completos de paz, satisfação e gozo no Senhor. E quando estamos cheios de Jesus, estamos cheios de alegria. Amém. Quando a gente tem Jesus, quando a gente vive Jesus, quando a gente tem intimidade com Ele, tem relacionamento com Ele, que é isso, esse segredo que Paulo descobriu, nós temos alegria, independente das circunstâncias. Porque nós cremos que Ele fez por nós o que Ele é em nós. Como diz lá em Abacuque, no capítulo 3, que é um versículo que todo mundo conhece: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Aleluia. Exulto no Deus da minha salvação. Ele é o Deus da minha salvação. Ele me salvou. Essa que tem que ser a minha alegria. Aleluia. Eu tenho convicção da minha salvação. Vocês têm convicção da salvação? Eu tenho convicção. Então essa alegria que tem que fluir no meu interior, porque Ele me salvou. Amém? E essa alegria, ela vem do Espírito de Deus. Essa alegria que vem do Espírito de Deus, ela nos faz forte, mudando as nossas atitudes e trazendo no nosso interior confiança, esperança, descanso e satisfação. Mas o mais legal é saber que ela não muda só o nosso interior, ela também reflete no nosso exterior. Mesmo quando não estamos bem, nós conseguimos refletir essa alegria do Senhor. Nós refletimos no nosso exterior, é de dentro para fora. E é por isso que a palavra fala no Provérbios 15, que a alegria do Senhor formoseia o rosto. Então se nós temos ela, nós temos o nosso rosto transparecendo ela. É que nem o pastor Vicente, eu sempre falo do pastor Vicente, eu sempre dou esse exemplo dele nesse versículo: a alegria do Senhor formoseia o rosto. Porque eu acho que ele tem uma alegria tão pura, o pastor Vicente. Você vai conversar com ele, por mais que ele já seja de mais idade, então você não vê ele murmurando, você não vê ele reclamando, e você vê assim na afeição
maravilhoso. E você também, Glorinha. E você também, porque você sempre está dando risada. Isso é legal, isso transmite, isso é legal. Nós que somos pessoas extrovertidas, é muito bom estar perto. É super gostoso você estar perto de alguém que é alegre, que transfere, que transmite isso. Amém? E é por isso também que nós rimos, que nós dançamos. Aí às vezes você está no culto, você vê um monte de gente dando risada, do nada. Que nem aquele dia a Mariette aqui dando risada. Você fala, nossa, alegria do Senhor. Você vai procurar uma base bíblica, talvez você não encontre, mas o que você encontra é o óleo de alegria. E o que você encontra é a alegria do Senhor, que tem que estar manifestada na gente. E é por isso que quando a gente está adorando o Senhor, a manifestação do Espírito vem de uma maneira tão forte que você quer demonstrar essa alegria, você quer pular, você quer dançar, você quer rir, você quer exultar, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Amém? Ele é o Deus da nossa salvação, que nem está lá em Salmos. Não precisa abrir, gente. Salmos 30, 11, 12. Tornaste o meu pranto em alegria. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu. Graças te darei para sempre. Aleluia. E é por isso que nós cantamos mesmo, é por isso que nós nos alegramos e é maravilhoso. Eu tenho experimentado um tempo muito precioso com o Senhor agora que eu não estou mais trabalhando. Eu estava pedindo para o Senhor um tempo de mais qualidade com Ele e tal. E por fim, como se Deus está me proporcionando esse tempo agora, eu tenho ficado assim horas na presença do Senhor. E eu falei para o Saulo, mandei uma mensagem para ele. Eu já tinha o meu momento, mas não tão de qualidade que nem eu estou tendo agora, que eu levo a minha filha para a escola e eu sento na mesa e coloco um louvor. E aí eu fico sem pensar no horário, com tudo quietinho. E é maravilhoso, é muito bom. E eu mandei essa mensagem para o Saulo, falei, Saulo, acho que eu estou ficando viciada nesse negócio aqui. Daqui a pouco eu vou virar uma teóloga chata, porque eu vou descobrindo tanta coisa e tal. E é muito bom que Deus começa a revelar. Daqui a pouco quando eu vejo, eu estou chorando. Eu falo, por que eu estou chorando? Aí Deus me mostra que eu tenho medo dentro de mim. Aí eu chego aqui na segunda-feira, a pastora Roberta fala, olha, Deus mandou falar que tenho medo. E eu fui ministrada sozinha no meu individual. E à noite Deus vem e me traz aqui. E esse quebra que ainda tem individual. Eu não preciso de grandes eventos. Eu não preciso de alguém orando por mim. Eu sou sacerdote. Eu posso me achegar ao Senhor. Eu posso ter essa resposta. Eu posso responder a Ele e Ele a mim. Amém? Essa alegria, ela é tão séria e tão séria que ela faz parte até mesmo de um dos itens do reino de Deus. Quando Deus fala que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Olha como ela é séria. Deus coloca ela como um fator do reino. Ela é muito séria. Então hoje eu queria que o Espírito Santo me conduziu a fazer algo diferente aqui. Nós não vamos pedir para ser ministrados e nós vamos jubilar o Senhor. Eu queria chamar os músicos e eu queria que nós cantássemos uma música de júbilo, de alegria, e que nós respondêssemos ao Senhor à altura por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele tem feito por nós. E nós vamos chorar sim, mas de alegria, e responder a Ele, falar, Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou, obrigado porque eu sou filha, obrigado porque em meio a tudo que tem lá fora, eu estou aqui dentro, eu estou recebendo a sua palavra, eu estou ministrando o meu coração. Então eu gostaria que nós jubilássemos, que você que quer dançar, você que quer cantar, você que quer expressar a sua adoração ao Senhor, se você quiser vir aqui na frente, sinta-se à vontade, mas eu gostaria que todos nós expressássemos essa adoração, porque é disso que Ele precisa hoje. Ele precisa ser adorado, Ele precisa ser adorado. Então não vai ser Ele que vai derramar, somos nós que vamos levar a Ele, somos nós que vamos levar isso a Ele, e Ele vai receber a nossa adoração, e Ele vai receber o nosso louvor, e automaticamente vai derramar uma porção dobrada de alegria para nós. Amém. Então eu gostaria que apagassem as luzes e que a gente começasse esse júbilo. Vamos dançar, vamos cantar.